Pessoal, vamos continuar então a nossa série sobre os bugs do Bitcoin, né? Se você é novato aqui, está caindo de paraquedas nesse canal, a gente tem feito uma série sobre todos os problemas que houve no passado do Bitcoin. São problemas que já foram corrigidos, que não afetam mais o Bitcoin neste momento, mas esse canal ele é focado justamente em melhorar a segurança do seu sistema, de você que é desenvolvedor, você que participa do trabalho em algum sistema, alguma equipe de desenvolvimento. A nossa ideia é ver os bugs no passado, entender como que isso aconteceu, como é que foi corrigido, e daí tirar ideias para correções dos problemas dos nossos sistemas, ou seja, ver como que a gente pode evitar ter esse tipo de problema com o Bitcoin. Adicionalmente, o Bitcoin é um código muito seguro, então é muito interessante estudar ele, porque os problemas são todos problemas bastante complicados, aí, problemas realmente de software que já tem um grau alto de segurança. Dificilmente você vai encontrar um problema cabal, um problema simples no Bitcoin. Se o Bitcoin tivesse alguma falha de segurança muito grave, você pode imaginar, já teria gente roubando dinheiro à vontade por aí. A gente já viu alguns problemas no passado, né? Vimos alguns bugs aqui, coisa e tal, mas já viu como é que foi corrigido, como é que foi resolvida a coisa. Esses bugs na ordem cronológica, então a gente começou lá em 2010, com os primeiros bugs, na época que o Bitcoin valia centavos de dólar e coisa e tal, só era usado por um pequeno grupo de acadêmicos e coisa e tal. E estamos agora no ano de 2012, em que o Bitcoin já é uma coisa, já é uma realidade, já existem, ainda vale poucos dólares o Bitcoin nesse momento, mas já tem exchange, já tem gente, muita gente usando ele mesmo sem ter conhecimento original do código do Bitcoin, sem ser aquela equipe acadêmica que começou a usar o Bitcoin, né? E, pois bem, a gente então tem visto esses CVEs todos esses problemas, e normalmente a gente tem visto um CVE por vídeo. Hoje a gente vai fazer diferente. Hoje nós vamos ver de uma vez só 5 CVEs. 5 CVEs ao mesmo tempo e nem todos em ordem cronológica, tá? A gente vai ver o CVE 2012 4682, que seria o próximo na ordem cronológica, também o CVE 2012 4683, CVE 2012 4684, mas não para aí. Também aqui em 2016, o CVE 2016 10724 e o 10725, todos bugs referentes a uma parte do Bitcoin que acabou, deixou de existir. O sistema de alertas do Bitcoin. Vamos entender o que é isso e por que ele deixou de existir, por que existiu inicialmente, por que deixou de existir, o que eram esses bugs e o que a gente pode aprender com essa história toda, né? Então, você sabe, nós somos entusiastas do Bitcoin, eu gosto muito, acho muito bacana a ideia do Bitcoin, então é muito interessante a gente entender justamente como é que é essa evolução. Se você gosta desses assuntos também, se você gosta dos nossos vídeos, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, né? O motivo pelo qual a gente está fazendo esses 5 bugs ao mesmo tempo é porque a gente não consegue mais ver no código o problema, tá? Exatamente porque essa parte do Bitcoin ela deixou de existir justamente devido à grande quantidade de problemas. Seguidamente, você tinha problemas de segurança nessa parte. O código era uma parte do código que não era essencial para o Bitcoin. Então, em determinado ponto, lá pela quinta falha que havia no Bitcoin, os desenvolvedores resolveram retirar totalmente todo esse subsistema que havia no Bitcoin, e com isso lógico, a gente não consegue mais nem achar aqui se a gente for no código. Se a gente for aqui no código, a gente não encontra mais esses pontos no código do Bitcoin. A única coisa que a gente encontra ainda desse sistema aqui no código do Bitcoin está no arquivo que a gente estava vendo no último bug, que era o netprocessing.cpp, e numa primeira função que tem aqui, lembra que o netprocessing é justamente a parte do código do Bitcoin que fica em contato com os outros nodos, né? Cada nodo do Bitcoin ele entra em contato com 10 outros nodos e fica conversando com esses. Quando você vai fazer uma transação, quando você vem aqui no Bitcoin, né, no core do Bitcoin, esse programa que está rodando aqui é o que a gente está depurando aqui por trás, né? Quando você vem aqui no código e manda um send, por exemplo, ele vai criar uma transação e vai mandar para 10 nodos que estão ligados no seu nodo. Esses 10 nodos vão mandar para outros 10 nodos, de forma que aquela sua transação ela vai entrar no mempool, ou seja, vai estar registrado na memória em todos os nodos do mundo todo, até algum minerador pegar essa transação sua e confirmar ela num bloco, e daí ela entra para a blockchain também do mundo todo e coisa e tal. É assim que funciona esse sistema de envio de mensagens dos nodos, né? Então essa função process message aqui, que está justamente na implementação do peer lá do Bitcoin Core,
ela trata esses comandos recebidos pelo seu nodo vindo de outros nodos, né? E, por exemplo, um comando que vem aqui é o comando version, que é o comando enviado logo no início, quando um nodo conecta no outro, quando ele descobre 10 nodos aleatoriamente e tenta conectar com eles, a primeira pergunta que ele faz para esses nodos é: qual é a sua versão? Porque, evidentemente, existem versões que não são mais razoáveis, não são mais aceitas, então ele faz uma série de verificações aqui com relação às versões. A versão tem que ser maior do que tal valor, não sei o que lá, enfim. Ele manda um monte de coisa aqui. Em um determinado momento aqui, ó, se a versão for menor do que essa versão 70012, repara que isso daqui é a versão 0 ponto alguma coisa na prática, né? Esse número é o identificador final da versão. Ele manda um chamado Final Alert, ou seja, isso daqui, o que são essas versões anteriores? Isso daqui são justamente as versões que ainda tinham o sistema de alerta. Então, se você tem uma versão muito antiga do Bitcoin, eu vou mostrar aqui exatamente qual a versão, a última que ainda tinha, que é justamente a versão, fala aqui exatamente a versão, a Core 014 foi liberado o Hardcore Final Alert, que é justamente esse ponto que a gente está falando aqui. O que esse Hardcore Final Alert faz? Ele envia para esse nodo antigo um alerta dizendo o seguinte: desligue o sistema de alerta. Então, a partir daquele momento, o nodo vai desligar o sistema de alertas e não vai mais mandar alerta para ninguém. Eu acho que a gente já está falando muito do sistema de alerta sem explicar o que é o sistema de alerta e o que gerou toda essa confusão desses 5 CVEs, que foram alguns deles bastante graves. Se você olhar aqui, os CVEs associados, teve pelo menos um em 2012 que ainda era bastante grave, que foi o 4684, nível 7.8 de criticidade, e aqui também o 10724 também teve um nível alto de criticidade. Bom, vamos entender exatamente o que era esse sistema de alerta. Veja bem, o Satoshi Nakamoto, quando ele criou o Bitcoin lá no início, ele achou que seria uma boa coisa no Bitcoin você ter um sistema de alertas. O que é isso? A equipe de desenvolvedores do Bitcoin poderia mandar uma mensagem na rede Bitcoin que ela apareceria nos nodos. Então, você teria aqui uma mensagem em algum momento dizendo: olha só, existe um problema na rede Bitcoin, identificamos um bug, identificamos uma falha, cuidado ao mandar seus Bitcoins para não sei o que, por favor atualize o Bitcoin rapidamente. Enfim, apareceria uma mensagem aqui na página dizendo: olha só, tem um problema, temos um problema, você tem que corrigir não sei que coisa. Havia inclusive a possibilidade de você fazer o Bitcoin entrar em modo seguro, quer dizer, ele não fazer novas transações para evitar problemas mais sérios na rede. Então, repara, a ideia deles não faz sentido. A ideia, a equipe de desenvolvimento pode identificar um problema no Bitcoin, pode querer corrigir o problema do Bitcoin, né, e mandar essa mensagem para todo mundo. É uma coisa bastante razoável de se imaginar. Isso daí é a maneira mais rápida de fazer essa mensagem chegar nas pessoas que usam Bitcoin, seria mandando uma mensagem pelo próprio Bitcoin. E lembra que quando essa coisa toda começou, a comunidade Bitcoin era uma comunidade pequena, não tinha pessoas, não tinha canais direcionados a falar sobre Bitcoin. Hoje em dia você vai no YouTube, tem 500 canais sobre Bitcoin, tem revistas especializadas, tem sites especializados, então as pessoas têm informações de outras formas. Originalmente não tinha isso, era só o pessoal que gostava mesmo da coisa, então fazia sentido esse sistema de alerta dentro do Bitcoin. Qual que é o problema desse sistema de alerta? Pensa, demorou muito tempo para você entender o problema do sistema de alerta? Lógico que não, ele é centralizado, é óbvio. Ele tem uma equipe de desenvolvimento que gera o alerta. Isso é uma centralização do Bitcoin. Isso é um erro, isso vai contra a própria história, a própria proposta do Bitcoin. Isso que foi feito, que foi percebido, né? Em determinado momento a equipe do Bitcoin falou: olha só, nós vamos aposentar o sistema de alerta inteiro. E é por isso que eu não consigo nem mostrar no código para vocês onde é que estão esses problemas de segurança, porque como o sistema de alerta ele foi aposentado, ele foi tirado do código. Tudo que você faz agora, tudo que você tem agora é isso daqui. Quando tem uma versão mais nova do Bitcoin, encontra por um acaso uma versão antiga da época que ainda havia um sistema de alerta, ele manda um aviso dizendo: olha só, encerre o sistema de alerta. Esse aviso aqui, hard-coded, vocês estão vendo, é uma string hard-coded aqui, que seria entendida pelos sistemas, pelas versões anteriores que ainda tinham o alerta como: desliga esse troço, não estamos usando mais esse troço. Realmente tem uma série de problemas no sistema de alerta, e o principal deles é esse que eu falei para vocês. Vocês perceberam, lógico, eu tenho certeza, a questão da centralização. Você está criando um sistema que algumas pessoas podem mandar um alerta e outras não podem. Isso não faz sentido.
Então, eles explicam aqui, inclusive, o motivo pelo qual o sistema foi descontinuado. A razão é óbvio, ele fala que o alerta também representa uma grande fonte de centralização no Bitcoin. Então o que eles viram? Primeiro eles viram que dá um monte de problema, deu um monte de problema de segurança esse negócio do alerta, um monte de erro. Até então eles iam corrigindo esses erros, né? Ou seja, a gente teve aqui esses 3 bugs em 2012, o CVE 4682, o 4683, tipicamente eram problemas que você preparava uma mensagem mal elaborada, mandava um alerta mal elaborado com algum problema. Por exemplo, o 43, você mandava um alerta com a assinatura errada, mas mandava inúmeros alertas, um grande número de alertas, o sistema crashava porque ele começava a consumir memória. Mesmo que ele perdesse tempo só para verificar a assinatura, como eram muitas mensagens que você mandava, você conseguia fazer um DDoS no sistema, né? A mesma coisa esse outro 42, mas esse aqui era com outro tipo de erro, não era assinatura errada, era outra coisa errada. Esse outro aqui, ele usava caracteres diferentes, para fazer a mensagem que dava problema. Então ele suporta diferentes representações de caracteres no mesmo dado assinados, mas confia no hash da assinatura. Então você poderia mandar uma assinatura inválida nesse pacote, e isso consumiria recursos e coisa e tal, e acabaria gerando isso daí, né? 10.724, que já estamos aqui em 2016, ou seja, a gente está falando de um bug. Teve aqueles 3 bugs originais de 2012, foram corrigidos. No sistema de alerta, 2016, teve mais esses 2 bugs. Esse daqui, ele permite, de novo, um ataque de negação de serviço. Se o ataque conseguir mandar uma chave privada com atores não intencionais. Olha qual o problema deste bug aqui. Lembra, para você mandar mensagem, você tinha que ser da equipe de desenvolvimento do Bitcoin. Como é que o sistema sabia que você era da equipe de desenvolvimento do Bitcoin? Havia uma chave privada mestre, vamos dizer assim, que só os desenvolvedores do Bitcoin tinham, e eles assinavam as mensagens com essa chave privada. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a equipe de desenvolvimento, no iniciozinho, lá em 2010 e coisa e tal, era pouca gente. Mas à medida que o tempo foi passando, tem um monte de gente trabalhando no Bitcoin hoje em dia. Hoje em dia, se você quiser, você pode trabalhar no Bitcoin, pode fazer push no repositório. É lógico, não é fácil assim, você tem que ganhar a confiança do pessoal, porque senão seu push nunca vai ser comitado. Você tem que entrar em contato com eles, tem que ver um bug, tem que corrigir, tem que apresentar, tem que testar, tem todo um processo para isso daí. Mas em tese qualquer um pode trabalhar como desenvolvedor do Bitcoin. E aí qual que é o problema? Em determinado momento aqui em 2016 já tinha um monte de gente, e um monte de gente tinha essa chave, e algumas pessoas saíram brigadas da equipe. A gente, toda equipe, meu amigo, acaba em algum momento tendo confusão, não tenha dúvida. Isso é natural de equipe de desenvolvimento, aliás, de equipe de qualquer coisa. Então começou a ter pessoas que estavam aí no mundo, que não tinham mais nada a ver com Bitcoin, mas que tinham a chave privada para mandar um alerta no Bitcoin. Pensa o que isso significa. Você tem pessoas agora que podem ter saído até brigadas do Bitcoin, e se quisessem poderiam sair mandando mensagens legítimas de alerta no Bitcoin. Então, ou seja, o problema que ele está colocando aqui é justamente isso. Havia um monte de gente que tinha essa chave já, não estava mais na equipe, então são os atores não intencionais, e não tem nada que eles possam fazer, porque se eles cancelassem essa chave, os desenvolvedores tradicionais também não poderiam mandar essa coisa com essa chave. A chave, uma vez que você perdeu a confidencialidade dela, já era, não tem como tirar a chave da pessoa. A pessoa já sabe a chave, ela já tem aquela chave privada com ela, né? Esse foi outro problema, e o 25 aqui também, havia o aviso de que, embora tenha aquele negócio do final alert, de mandar o alerta final, poderiam haver atores mal intencionados, poderiam mandar um alerta antes do alerta final para desabilitar o alerta final de forma que não ficasse o sistema de alerta continuasse funcionando em nodos mesmo com a versão mais recente. Então, ou seja, eram tantos problemas com esse sistema de alerta, né, que o pessoal resolveu que a única alternativa era aposentar o sistema de alerta totalmente. Então, hoje, no código do Bitcoin, simplesmente não tem mais nada do sistema de alerta. O que você tem aqui é só isso daqui, que é o alerta final que é enviado. Tem alguns outros pontos aqui em que aparece o sistema de alerta, mas se você notar, eles estão todos grayed, ou seja, eles foram todos desabilitados e coisa e tal, para que ele dá uma mensagem de alerta, o alerta mudou, ou seja, não existe mais aquele código, e não faz mais o alerta em si no sistema. Então, esse daqui
Foram esses 5 problemas. Foram problemas anteriores que aconteceram em vários pontos. A gente não consegue ver o código dele, porque a maior parte do código dos alertas foi retirado, não está mais no código do Bitcoin. E é uma característica enorme que saiu do Bitcoin, simplesmente não existe mais. O que nós, como desenvolvedores, podemos aprender com isso? Bem, a verdade é que esse negócio de alerta estava claro desde o início que ia contra a filosofia do próprio Bitcoin de centralização. É uma característica contrária à ideia do Bitcoin e, como sempre acontece nesse tipo de situação, ela acaba gerando fragilidades de segurança que não tem utilidade. No final, o que o pessoal fala é que hoje em dia todo mundo teria acesso à informação de uma eventual falha no Bitcoin, de um eventual problema no Bitcoin, pelos meios de divulgação tradicionais, por pessoas falando sobre isso, revistas especializadas, sites especializados. Hoje você já tem toda uma estrutura para comunicações sobre o Bitcoin que não havia na época, mas essa característica do Bitcoin simplesmente não fazia sentido e foi totalmente removida. É isso daí, é muito importante você pensar o seu código também na forma da filosofia dele, evitar misturar coisas, né? Esse é o caso clássico. Era uma centralização do Bitcoin. Felizmente foi aposentada.